Direito administrativo e suas fontes. O direito administrativo é um ramo do direito público que se ocupa da regulamentação das atividades e da organização da administração pública, assim como das relações jurídicas entre o Estado e os particulares. Seu objetivo é garantir a legalidade, a eficiência e a moralidade na atuação administrativa, promovendo o interesse público e assegurando os direitos dos cidadãos. Para entender profundamente o direito administrativo, é essencial conhecer as suas fontes, que são os meios pelos quais se estabelecem as normas e princípios que regem a administração pública. A Constituição Federal de 1988 é a principal fonte do direito administrativo no Brasil. Ela estabelece os fundamentos, princípios e normas gerais que orientam a atuação da administração pública. A Constituição Federal de 1988 determina a organização político-administrativa do Estado, define as competências dos entes federativos e estipula os direitos e deveres dos administradores públicos e dos administrados. Os princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são diretrizes fundamentais para a atuação dos órgãos e agentes públicos. Além da Constituição, as leis ordinárias são fontes primárias do direito administrativo. As leis são atos normativos elaborados pelo Poder Legislativo, que regulam de forma detalhada as matérias administrativas. Entre as leis ordinárias de maior relevância para o direito administrativo brasileiro estão a Lei de Licitações e Contratos, a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei nº 9.784, de 1999, e a Lei de Improbidade Administrativa. Essas leis disciplinam procedimentos, estabelecem direitos e obrigações e fixam regras para a atuação dos agentes públicos. Os decretos são outra fonte importante do direito administrativo. Eles são atos normativos expedidos pelo chefe do Poder Executivo, com a finalidade de regulamentar as leis, detalhando e especificando as normas necessárias para sua execução. Os decretos não podem contrariar as disposições legais, devendo limitar-se a explicitar os termos da lei para sua aplicação prática. Exemplos de decretos incluem aqueles que regulamentam a organização administrativa de ministérios e secretarias, bem como os que estabelecem normas complementares para processos licitatórios. As portarias são atos administrativos internos que visam disciplinar aspectos específicos da administração pública. Elas são emitidas por autoridades administrativas, como ministros, secretários e diretores de autarquias, e destinam-se a regulamentar detalhes operacionais, procedimentos administrativos e orientações para o funcionamento dos órgãos públicos. Embora tenham um alcance mais restrito do que as leis e os decretos, as portarias desempenham um papel crucial na gestão cotidiana da administração pública. A jurisprudência, que é o conjunto de decisões proferidas pelos tribunais em matéria administrativa, também constitui uma fonte relevante do direito administrativo. A interpretação e a aplicação das normas administrativas pelos órgãos judiciais, especialmente pelos tribunais superiores, criam precedentes que orientam a atuação da administração pública e dos demais órgãos do Poder Judiciário. A uniformização da jurisprudência contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões administrativas e judiciais. Os princípios gerais do direito são outra fonte essencial do direito administrativo. Eles são normas fundamentais que orientam a interpretação e a aplicação das leis administrativas. Os princípios gerais do direito, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e motivação, são utilizados para preencher lacunas normativas e resolver conflitos entre normas. Esses princípios garantem que a atuação administrativa seja justa, equilibrada e coerente com os valores do ordenamento jurídico. A doutrina, constituída pelos estudos e opiniões dos juristas especializados em direito administrativo, exerce uma influência significativa sobre a formação e a interpretação das normas administrativas. As obras doutrinárias oferecem análises aprofundadas, críticas e propostas de aperfeiçoamento das normas e práticas administrativas. A doutrina auxilia juízes, advogados e administradores públicos na compreensão e aplicação do direito administrativo, contribuindo para o desenvolvimento e a evolução desse ramo jurídico. Além das fontes formais, as normas de direito administrativo podem ter origem em costumes, que são práticas reiteradas e aceitas pela administração pública e pela sociedade como obrigatórias.
Embora os costumes tenham uma importância menor em relação às outras fontes, eles podem complementar e auxiliar na interpretação das normas escritas, especialmente em situações em que a legislação é omissa ou insuficiente. Os atos administrativos normativos, como resoluções, instruções normativas e circulares, também são fontes do direito administrativo. Esses atos são emitidos por autoridades administrativas competentes e destinam-se a regulamentar aspectos específicos de suas respectivas áreas de atuação. Eles visam garantir a uniformidade, a eficiência e a legalidade das atividades administrativas, estabelecendo procedimentos operacionais e diretrizes técnicas para a execução das políticas públicas. As convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil podem influenciar o direito administrativo, especialmente quando versam sobre temas de interesse público, como direitos humanos, meio ambiente, comércio internacional e cooperação técnica. Uma vez incorporados ao ordenamento jurídico interno, esses instrumentos internacionais passam a integrar o conjunto de normas que orientam a atuação da administração pública, complementando e, em alguns casos, prevalecendo sobre a legislação nacional. A regulamentação administrativa, que inclui regulamentos e instruções normativas expedidos por órgãos e entidades da administração pública, é outra fonte significativa do direito administrativo. Esses atos normativos detalham e especificam a aplicação das leis e decretos, adaptando-os às peculiaridades das atividades administrativas e às necessidades da gestão pública. A regulamentação administrativa visa garantir a operacionalidade das normas legais e a padronização dos procedimentos administrativos. A integração entre as diversas fontes do direito administrativo é essencial para a construção de um sistema jurídico coerente e eficaz. A interpretação e aplicação das normas administrativas devem considerar os princípios constitucionais, as disposições legais, os atos regulamentares, a jurisprudência e os princípios gerais do direito, buscando sempre promover o interesse público e assegurar os direitos dos administrados. O desenvolvimento do direito administrativo é um processo dinâmico e contínuo, influenciado pelas mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e políticas. A constante evolução das normas e práticas administrativas exige uma atualização permanente das fontes do direito administrativo, bem como a adaptação das instituições e dos agentes públicos às novas demandas e desafios da gestão pública. Em conclusão, o direito administrativo e suas fontes constituem a base normativa que orienta a organização e a atuação da administração pública. A Constituição Federal de 1988, as leis ordinárias, os decretos, as portarias, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, a doutrina, os costumes, os atos administrativos normativos, as convenções internacionais e a regulamentação administrativa são fontes que, em conjunto, formam o arcabouço jurídico do direito administrativo. A integração e a harmonização dessas fontes são essenciais para garantir uma administração pública eficiente, transparente e comprometida com o interesse público, promovendo o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!